Você que fica, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 106. Eu acredito que você deve lembrar, nós fechamos o Salmo 105 e eu estou propondo a abertura do Salmo 103, 106, na verdade, dar continuidade às exposições dos Salmos, e a minha ideia é de continuarmos na exposição dos Salmos 106, 107, 108, 9, 109. E por aí vai. 110, né? Cento e 109 é meio complicado, né? Não sei se você já se deparou com o Salmo 109, mas é um salmo imprecatório. É um salmo ali que a gente tem que dar uma mergulhada boa, ponderada boa, porque ele diz assim: Senhor, olha só, Salmo 109, verso 12, por exemplo, ele diz assim: ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. O salmista parece estar meio que cuspindo fogo aqui, meio que com raiva dos inimigos que ele tem, né? A gente vai tentar entender isso pela graça divina, acho que ano que vem, tá? Aqui que a gente chegue lá, né? Salmo 106, somente ele tem 48 versículos, o 107 tem 43. A gente não tem pressa, né? Até a gente chegar no céu, a gente tem tempo de sobra. Queira Deus, né? Deus permitir que você e eu fiquemos aqui durante muito tempo, a gente vai ter muito tempo para mergulhar na Escritura. Salmo 106, por favor, verso do número 1 a verso número 5, diz o seguinte: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Deus bendito, seja a tua bênção sobre nós uma vez mais nessa noite, e que falemos o que o Senhor falou, calemos onde o Senhor não falou, e não sejamos arrogantes de colocar palavras em tua boca. Que o teu povo que se reúne uma vez mais aqui nessa noite possa estar bem atento ao que o Senhor tem a tratar com cada um deles, cada um de nós. Fala aos corações, Deus bendito, mas que estejamos bem atentos, uma vez que a tua palavra mesmo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 14, que a edificação, ela passa pela compreensão. Se porventura ficarmos aqui, como nós costumamos dizer, voando, pensando no amanhã, ou em questões outras, nós não sairemos edificados, porque não compreendemos aquilo que está sendo falado. Repouse a tua bênção, dando-nos a atenção devida que a ocasião requer. Que diante dos dramas e das situações que amanhã se depararão, ou nos depararemos com elas, que amanhã seja o dia delas, que hoje seja o dia do Senhor, e que possamos estar atentos à tua voz. Por fim, aplica a tua palavra em nossos corações, a fim de sairmos daqui verdadeiramente abençoados, edificados pelo Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Assim te oramos em Cristo, amém. Eu não sei se você percebeu, mas o Salmo de número 106, ele começa com a palavra, e a mesma palavra que começa, ela termina. A palavra é a palavra aleluia. Ele começa com a palavra aleluia, Salmo de número 106. Quando você chega no verso de número 48, ela é a palavra que fecha o Salmo. E aleluia significa inclusive louvai ao Senhor, louvai o Senhor. Falou-se tempos atrás, especialmente no meio neopentecostal, que a palavra aleluia era uma explosão. Quando você falava aleluia, havia uma explosão no mundo espiritual, onde expelia alguns demônios, algumas coisas. Era um facho de luz que era estabelecido no mundo espiritual. Bom, não é isso que a Escritura diz.
Aleluia é uma convocação de louvor ao Senhor. Então o salmista está tentando nos dizer que do início ao fim, do início ele vai dar motivos para que eu e você louvemos ao Senhor. Ao findar o salmo, você vai perceber como nós temos motivos de sobra para louvarmos ao Senhor. Então o espaço entre as duas declarações, ou entre essas duas descrições de louvor, está repleto de detalhes que eu vou chamar aqui de melancólicos. A gente vai perceber isso ao longo do salmo. São detalhes melancólicos do pecado de Israel e da extraordinária paciência de Deus. E verdadeiramente nós fazemos bem em bendizer ao Senhor, tanto no início como no fim de nossas meditações, quando o assunto é pecado e graça, quando o tema são essas duas palavras. Em tese, o que o salmista vai tentar fazer comigo e com você no percurso do Salmo 106 é fazer com que você entenda como Deus é paciente com você, como Deus é longânimo com a sua vida. E Ele vai passar na nossa cara, no caso de Israel, mas a gente vai sentir aqui que é com a gente também que Ele está falando. Ele vai meio que nos apresentar em rosto os nossos pecados. Ele vai dizer que tinha motivo de sobra já para fulminar você, desde aquele tempo em que você vivia uma vida contrária a Ele. Mas isso é para que você entenda uma coisa que a gente não costuma muitas vezes entender. Uma coisa chamada graça, paciência. Porque o ponto é, se Deus não fosse longânimo, que é um pavio longo, não tivesse uma longa paciência, você nem aqui estaria hoje. Quando eu olho para os meus pecados, inevitavelmente, eu preciso enxergar a graça e a longa paciência de Deus para com a nossa vida. Esse é o ponto. Então, quando você olha para o Salmo 106, por isso que eu achei importante nós estudarmos os dois juntos, porque o Salmo de número 106, ele contrasta com o Salmo de número 105. Porque o Salmo de número 105, se você lembrar, nós vimos as intervenções de Deus em favor do seu povo, nós vimos os livramentos de Deus, né? Nós vimos o suprimento de Deus. O povo foi salvo do Egito, o povo adentrou pelo Mar Vermelho, que Deus escancarou as portas, abriu as portas para que aquele povo fosse salvo. Isso era livramento de Deus. Mas ao mesmo tempo, após o livramento, veio o suprimento de Deus. Aquele povo estava num deserto, o deserto não tem água, mas Deus fez jorrar água da rocha. No deserto não tinha comida, Deus fez com que aquele povo se alimentasse por meio de codornizes, posteriormente o maná. Deus deu uma nuvem para que protegesse eles durante o dia, uma vez que o sol no deserto pode chegar até 50 graus, dependendo das condições climáticas. E de noite dava uma nuvem, ou um fogo, para que pudessem ser eles aquecidos e ao mesmo tempo eles pudessem ser orientados pelo próprio Deus, porque havia luz. Deus trazia assim luz para eles. Então você vê no Salmo de número 105 as intervenções de Deus com livramentos e suprimentos, mas no fim do Salmo de número 105 você vê que ele termina com a nota de obediência às leis de Deus. Você não vê ele metendo a pé, falando sobre os pecados de Israel. Ele fala sobre obediência às leis de Deus. Quando ele chega no Salmo de número 106, ele vai apresentar a desobediência do povo de Deus. Ele foca então no Salmo 106 nos seus pecados, e aí ele contrasta com a graça do alto. Então o Salmo de número 105 é a apresentação positiva da história sagrada, ao passo que o Salmo de número 106 é a apresentação negativa dessa mesma história. Então o propósito do Salmo não é condenar Israel, apesar que em alguns momentos ele faz um pouco disso. Ele condena a atitude daquele povo, mas a ideia central não é condenar Israel, mas a ideia é que ao mostrar os pecados de Israel, Deus seja exaltado, exaltar então a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus para com seu povo. O fim, o intuito, o propósito do Salmo é então glorificar a Deus, porque o autor está contrastando exatamente as misericórdias do Senhor com a desobediência de Israel. É o que às vezes acontece conosco.
nós olhamos as nossas desobediências, nós olhamos os nossos pecados, nós enxergamos tantas mazelas em nossas vidas, e quando a gente vai a Deus, muitas vezes a gente tem até vergonha de chegar a Deus em oração. É ou não é verdade? Será que isso não aconteceu com você? Às vezes a gente comete um erro tão assim, nossa Senhor, como é que o Senhor ainda tolera gente como a gente? Como é que o Senhor ainda quer gente como eu? Tanta coisa que às vezes o Senhor já falou comigo, o Senhor já nos instruiu, o Senhor já disse que isso é errado, que é pecado, lá vou eu de novo cometendo o mesmo erro. Então, aí você vê e você começa a desfrutar, saborear o que se chama a graça divina. Ele não orienta que você peque, mas se pecar, Ele é capaz de nos perdoar, se a confissão for sincera e de fato estivermos arrependidos. Aqui, irmãos, nós temos algo interessante, porque a maioria dos historiadores apresenta a nação ou a sua nação da melhor maneira possível, né? Geralmente, quando um historiador às vezes vai falar de uma nação, ele joga a culpa nos inimigos, ele joga a culpa em outros povos, mas o salmista não faz isso aqui. Isso é interessante. Ele fala a mais pura verdade acerca do povo. Portanto, ao estudarmos um salmo como o salmo de número 106, é uma impressão minha, tá? A impressão que eu tenho é de nós estarmos assistindo uma autópsia. Lembra o que é autópsia? Aquele exame médico que avalia as partes internas e externas de um cadáver para pesquisar qual foi a causa morte dela. Então aqui é como se estivesse sendo dissecado a nação de Israel, para que a gente pudesse ver e enxergar a maravilhosa graça do Senhor. Lembre-se, ao mostrar nosso pecado, o pecado de Israel, o Salmo nos lembrará da graça e da paciência de Deus ao longo da história. Hoje, por isso o tema da nossa meditação de hoje, porque em primeiro lugar o autor quer mostrar a graça de Deus, depois vai mostrar a mazela do povo, e volta para que você diga assim: louve a Deus pela sua infinita graça e misericórdia e paciência com você. Então, aleluia, graça de Deus, louve-o. No fim, depois de ver suas mazelas, seus pecados, louve a Deus por ainda estar vivo, por Ele preservar você. Isso posto, vamos para o ponto 1. Então, se o nosso tema é a graça de Deus, eu quero chamar você para o nosso primeiro ponto, que eu quero que você enxergue a graça de Deus em sua bondade e misericórdia. Se não, vejamos, eu estou no verso 1, me acompanhe por favor. Ele diz assim: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Primeiro que aleluia, já falei que quer dizer louvai o Senhor. Portanto, é oportuno que o salmista já convoque o povo a louvar a Deus, uma vez que ele dará motivos de sobra para o louvor. Ele falará sobre os atos poderosos do Senhor, que isso deve gerar louvor no nosso coração, gratidão no nosso coração. E para Israel é especial, pois a recordação da história era algo estreitamente conectado com louvor. À medida que o povo de Israel era relembrado da graça de Deus, das intervenções de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, automaticamente na história de Israel, isso atrelava-se a louvor. Isso era conectado ao louvor, dado que o povo estava recordando exatamente aquilo que Deus fizera por eles ao longo da história. Portanto, esse é um primeiro fator que nós não podemos esquecer na nossa história, vendo a história de Israel, é lembrar o que Deus fez por nós. E ao lembrar o que Deus fez por nós, isso deve incitá-lo ao louvor a Ele. Isso deve levar você a louvar a Ele, sobretudo à luz da maldade e do pecado deles e da bondade de Deus. À luz dos seus pecados e da bondade de Deus, isso deve levar você ao louvor. E ele apresenta já de imediato o motivo do louvor e graças. Veja, ainda no verso número 1, olha o que ele diz, parte B. Aleluia, rendei graças ao Senhor. Olha a parte B, olha o motivo do louvor aí. Qual é? Porque o quê? Ele é bom, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Primeira coisa, por que você deve louvar a Deus? Por que você deve, como nós estamos aqui reunidos, grupo aqui, nos conduzindo, porque isso aqui não é uma apresentação,
né? Quando ele diz aleluia, ele está dizendo assim, louvai ao Senhor, é uma convocação de louvor. É por essa razão que o grupo de louvor não está aqui para se apresentar. O grupo está aqui para conduzir-nos no louvor a Deus. E é isso que o salmista faz, aleluia, louvemos ao Senhor. E um dos motivos que você e eu temos para louvarmos a Ele é porque Ele é bom. Essencialmente, unicamente, originalmente Ele é bom. O Josemar Bessa, um teólogo congregacional, diz uma coisa interessante. Ele diz assim, ele diz, Deus é bom, mesmo quando a vida não é. Ele está mais ou menos dizendo assim, olha, independente do que me aconteça na vida, Deus não deixa de ser bom por conta da maldade que muitas vezes bate à minha porta. Às vezes nós temos essa dificuldade, né, de achar que Deus é bom por conta ou por causa do mal que nos acomete. Deus não deixa de ser bom porque alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, porque essencialmente, porque originalmente, porque unicamente Ele é bom. Independente do que lhe aconteça hoje, independente do que lhe aconteça amanhã, independente do que a vida há de lhe reservar, isso não torna Deus ruim. Ele sempre será bom. Segunda coisa, está aí na parte B. O segundo motivo para que você e eu louvemos ao Senhor. Primeiro é porque Ele é bom. Segundo, continuando, ele diz, porque a sua... Está todo mundo aí, né? Bênção, misericórdia, né? Porque a sua misericórdia é só para que você possa interagir junto comigo e a gente caminhar, porque senão você cochila. E esse não é o propósito da gente aqui. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia, leia-se compaixão. Deus se compadece de mim e de você. Veja que em um brevíssimo espaço, nós temos aqui dois argumentos para o louvor a Deus. Primeiro deles, a bondade do Senhor. Segundo deles, a misericórdia do Senhor. E aqui, irmãos, é um ponto basilar do Salmo. É que o primeiro versículo é a coluna, o primeiro versículo é o cerne de tudo que se segue no Salmo. E daí nós veremos como geração após geração, a misericórdia e a bondade do Senhor permaneceu para com o seu povo. Então ele vai mostrar aqui na vida e nessa geração aqui de Israel, vai mostrar posteriormente, e eu e você podemos enxergar isso na nossa mesma geração. Por isso que ele diz assim, que ela dura para sempre, porque ao trazer uma história que já tem 2000 anos, ele também está nos mostrando, e você e eu somos capazes de concluir, que essa mesma misericórdia continua nos dias atuais, porque nós somos alvos dessa misericórdia. Nós fomos alcançados pela misericórdia e pela bondade de Deus. Agora queria que você observasse algo interessante. Preste atenção nisso aqui. Escute. Sempre que Deus abençoa o seu povo de modo que a sua bondade seja percebida em um sentido carnal, ocular, por exemplo, quando Deus confere riquezas a alguém, nem sempre isso é uma grande bênção, porque muitas pessoas, ao terem riquezas, elas se afastam de Deus. Mas entendamos que numa ocasião específica, Deus abençoou você com riquezas, ou abençoou você com honras, ou abençoou você com paz, ou abençoou você com saúde, ou coisas desse tipo. Via de regra, elas são vistas como, aos nossos olhos, bênçãos de Deus. E elas de fato assim são, quando Deus assim intenciona fazer. Logo, ao desfrutar dessas coisas, como eu acabei de falar, honras, paz, saúde, riquezas, é fácil você e eu reconhecermos que Deus é bom. É ou não é? É fácil a gente concluir que Deus é bom, né? Quando a gente vai contar uma história em que a gente foi abençoado por uma dessas coisas, a gente diz assim, olha como Deus é bom. Por quê? Porque é fácil nós enxergarmos a bondade de Deus nessas coisas. E esse reconhecimento está ao alcance da maioria dos homens carnais, humanos eu quero dizer. Só que o caso é outro, quando Deus utiliza a vara da correção e nos açoita com a graça do castigo. A história acaba sendo outra. Então, o que é que acontece? A carne,
humano dificilmente é capaz de confessar aquilo que os seus sentidos não percebem. Eu não consigo enxergar que isso é bênção do céu. Ela deixa de discernir a bondade de Deus e, portanto, ela recusa-se a reconhecer a bondade nos golpes e nos sofrimentos que nós padecemos. É graça de Deus também. Percebe como às vezes a nossa dinâmica natural não bate muitas vezes com o que Deus está nos mostrando? O profeta, escute, porém, ao longo de todo o Salmo, ele celebra em muitas passagens a maneira como o povo pecador foi aprisionado e golpeado. Por quê? Porque está sendo graça de Deus para que eles não permaneçam da forma que estavam caminhando. Então, quando Deus muitas vezes nos golpeia, quando Deus traz determinadas situações para mim e para você, escute. Por que concluir que não é graça de Deus também? Só porque seus olhos não conseguem enxergar a graça nisso? Só porque seus outros sentidos não conseguem absorver isso como graça? Mas escute que isso é importante na história. Quando propôs que este salmo fosse cantado, digamos que na igreja de Deus do Antigo Testamento, entre seu povo, na nação de Israel, escute, esse povo estava sob aflições, debaixo de aflições. Contudo, presta atenção, ele exige que Israel reconheça que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, mesmo quando eles estão sofrendo os golpes da graça divina. Estão apanhando, é chibata, açoite. E ele está dizendo assim, escute, nós vamos começar aprendendo uma lição basilar. Qual é? Louvem a Deus, porque isso é graça de Deus. Olha que coisa profunda, não é não? Que é difícil a gente conseguir entender essas coisas. Mas escute, esta, portanto, sozinha, é uma confissão da plena, ou confissão plena da bondade divina, que é feita não apenas na prosperidade, mas também na adversidade. Está bem, Deus é bom. Não está bem, Deus continua sendo bom. Está bem, Deus é misericordioso. Olha a prova disso aí. Não está bem, Deus continua sendo misericordioso. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o aspecto que ele está querendo nos ensinar nas primeiras palavras que ele traz do Salmo. Portanto, deixa eu trazer a primeira lição da noite para você. Enxergue a bondade e misericórdia de Deus nos sofrimentos e em sua disciplina. Nunca esqueça dessa verdade. Por quê? Porque se você não enxergar a bondade de Deus nessas coisas, você vai correr o sério risco de achar que Deus não é bom como Ele sempre foi. De achar que Deus nos abandonou, nos esqueceu, coisas desse tipo. É por essa razão que um caminho muito bom a ser percorrido é nós enxergarmos a bondade e graça de Deus em todos os momentos. Então, primeira coisa, se nós estamos falando sobre a graça de Deus, nós vemos a sua bondade e misericórdia, não só nos dias bons, mas nos dias difíceis da nossa vida. Quantas vezes nós não nos deparamos comentando com as pessoas mesmo ao nosso redor? Veja como Deus foi misericordioso comigo. Aí a gente conta a história. Veja como Deus foi bondoso comigo. Aí nós contamos a história. Por quê? Porque Deus sempre se revela bom e misericordioso, especialmente nos dias difíceis que nós enfrentamos. Segundo ponto dessa noite, está no verso 2. Nós vemos a graça de Deus em seus feitos, que são dignos do seu louvor, né? Verso número 2, me acompanhe por favor, olha o que ele diz. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores?
É possível que aqui a expressão poderosos feitos do Senhor seja uma referência às maravilhas operadas lá no Egito, operadas lá no Mar Vermelho, no deserto, quando Deus trouxe alimento, quando Deus trouxe água, quando Deus mandou a nuvem, para protegê-los do sol, quando Deus mandou o fogo para iluminar a noite, nas vitórias que aquele povo alcançou em face aos seus inimigos. Mas eu penso que também podemos incluir os poderosos atos de Deus, por exemplo, na criação das coisas, quando Deus cria o sol, quando Deus cria a lua, quando Deus cria estrelas, quando Deus cria o céu, quando Deus cria a natureza, árvores, plantas, animais, sejam eles dos mais variados. Nós podemos enxergar a criação de Deus, os poderosos feitos de Deus, numa criação que foi feita absolutamente do nada, como nos diz o verso número 1 de Gênesis. Nós podemos enxergar também os poderosos feitos de Deus no sustento e no governo desse mundo que Ele mesmo criou. Nós podemos enxergar os feitos de Deus na redenção que Ele fez, operou, não só com o povo lá do Egito, mas comigo e com você, nos arrancando do império das trevas. Não apenas isso, mas na conversão de pecadores que temos visto continuamente, na perseverança até o final, ao chegarmos nos céus. Ou seja, em todas essas coisas exibe-se o poder de Deus de maneira fantástica. Agora preste atenção, a NVI ela traduz interessantemente o verso 2 assim: quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Foi uma pergunta quase que também saiu hoje pela manhã na nossa escola bíblica dominical. O que ele está levantando aqui é uma coisa impressionante. Ele está dizendo mais ou menos assim: que língua é capaz de descrever devidamente as grandes exibições do poder divino ao longo da história, ou então nessa ocasião aqui que nós estamos nos deparando? Mesmo aqueles que viram, contemplaram, estiveram presentes, eles não conseguiram narrá-las absolutamente com tudo, ou com toda a riqueza, com todos os detalhes que ali estava acontecendo. Isto é semelhante mais ou menos àquela foto que a gente tira. Nós estamos em um lugar, por exemplo, um lugar bem bonito. Nós estamos em um lugar encantador, onde a paisagem ela é arrebatadora. Daí nós fazemos uma foto com a melhor das câmeras. Todavia, por mais que você tenha um iPhone 39, por mais que você tenha o L não sei o que aí, por mais que você tenha a câmera super moderna, das lentes de última geração, você não se dá por satisfeito quando você compara com o que os seus olhos veem. É ou não é verdade? Quando você compara a foto que você tira com o que os seus olhos enxergou, você não se dá por satisfeito. Por quê? Porque a foto não descreve de maneira tão rica a imagem que os seus olhos contemplou. Como alguém já disse, nossa visão nos falha quando nós olhamos para o sol. Nós somos vencidos pelo esplendor de seus raios. Escute, eu e você fomos vencidos pelo sol da justiça, e os nossos olhos não conseguem descrevê-lo de maneira completa. Pois, o que dizer dele, que, como diria Tertuliano, um dos pais da igreja, nascido no 2º século, no ano 160. Tertuliano falou uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Tertuliano diz assim: como nós somos capazes, como nós teremos condições de descrever aquele que é maior que toda grandeza, que é mais exaltado que toda altura, que é mais profundo que toda profundidade, que é mais claro que toda luz, que é mais brilhante do que todo brilho, que é mais esplêndido do que todo esplendor, que é mais forte que toda força, que é mais vigoroso que todo vigor, que é mais belo que toda beleza, que é mais verdadeiro que toda verdade, que é mais potente que toda potência, que é mais sublime que toda majestade, que é mais poderoso que todo poder, que é mais rico que toda riqueza, que é mais sábio que toda sabedoria, que é mais bondoso que toda bondade, que é mais justo que toda justiça, que é mais misericordioso que toda misericórdia. Quem é capaz de descrever um ser assim? Quem? Quem é capaz? Quem é capaz de lhe dar o louvor que é devido? Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: não há homem que tenha se esforçado com todas as suas energias, sejam elas físicas e mentais, em louvar ao Senhor, sem sentir-se inadequado
para tão grandioso tema. Esse é o ponto. Cuja grandeza supera todos, escute, todos os nossos sentidos. Nós estamos diante do ser infinito e que por toda a eternidade ele não será esgotado pelas mentes mais brilhantes que já passaram por essa terra, pelos maiores intelectuais de todos os tempos. Nunca. Aí você diz, ok, isso é bonito, mas o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com você? Escute, saber que, por maior que seja o nosso esforço, por maior que seja o nosso entusiasmo, por maior que seja a nossa dedicação e entrega, nós estaremos longe do que Deus merece. O que nós fazemos com todo o nosso esforço ainda fica aquém da dignidade de Deus, da pessoa gloriosa que Ele é. À vista disso, imagine quando nós fazemos e vivemos de maneira a desejar, de qualquer maneira. Portanto, pensar sobre a excelência, grandeza, perfeição de Deus deve nos levar a entregar sempre o nosso melhor a Ele. Deve nos estimular a fazer uso máximo de nossa energia, entendendo que, apesar das nossas limitações e de nós não podermos dar-lhe o que lhe é devido, Ele se agrada naquilo que nós oferecemos para Ele. Ah, mas não faça isso de qualquer forma. A ideia de exaltar o verso 2 para dizer assim, não tem ninguém que possa descrevê-lo ou adorá-lo à altura dele, deve fazer eu e você entender a nos doarmos o máximo, para que no máximo nosso ele seja adorado minimamente. Esse é o ponto do verso 2. Portanto, o versículo 2 nos levanta uma questão. E o versículo 3 começa a nos mostrar uma das formas que nós vivemos para louvá-lo. E aí, acompanhe comigo. Já vimos a graça de Deus na sua bondade e misericórdia. Segundo, vimos agora que nos seus feitos a graça de Deus. Por quê? Porque faz com que Ele seja digno do nosso louvor. E em terceiro lugar, a graça de Deus em nossas ações. Veja, verso número 3, ele diz assim, ó, bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Primeiro, já que o Senhor é tão bom e tão digno de ser louvado, obedecer-lhe é o caminho da felicidade. Não é o contrário que às vezes a gente pensa? A gente diz assim, olha, eu não vou fazer isso não, eu acho que é melhor não. Quando você segue o que Deus estabeleceu, haja vista que Ele é o ser digno de ser louvado, obedecer-lhe, nunca esqueça, é o caminho da felicidade. Quantas pessoas foram destruídas por abrir mão daquilo que Deus orientou a fazer, daquilo que Deus disse que deveria ser feito, mas não foi feito. Por quê? Porque você achou que tinha uma ideia brilhante, melhor do que aquele ser perfeito em sabedoria. Nunca esqueça, obedecer-lhe é o caminho da felicidade. Segundo lugar, é que os que servem a este grande rei devem mostrar as mesmas características que ele exibe. Ele exibe o quê? Justiça, seja justo. Ele exibe misericórdia, seja misericordioso. Ele exibe bondade, seja bondoso. O verso 3 está nos mostrando que o Deus que nós servimos deve ser evidenciado nas atitudes que nós temos. Portanto, o caminho dos que servem a Deus, dos filhos de Deus, é o caminho da retidão e o caminho da justiça. E entenda, este é o caminho da felicidade, é o caminho da paz. Quando alguns abrem mão desse caminho, os homens abandonam a estrada da felicidade e pegam o caminho da tristeza, da destruição, da perturbação e da angústia. Quantos foram ao caminho da injustiça, o caminho da corrupção e se tornaram uma vergonha para a sua casa, e se tornaram um vexame para os seus filhos, e se tornaram angustiados pelo contexto que se encontrava posteriormente, depois que foram descobertos. Veja que isto é a verdade dos fatos.
e como Deus pensa em nós quando pensa na sua glória. É interessante isso, né? Deus pensa em primeiro lugar sempre na sua glória, mas a glória dele faz com que nós sejamos felizes ao tomarmos o caminho que ele estabeleceu para cada um de nós. Por isso que ele diz: bem-aventurado é exatamente aquele que age dessa forma. Bem-aventurado os que guardam a retidão e o caminho da justiça. Certa vez eu li sobre Luís, né, que não é o de Raíra, mas é o Luís lá da França, o rei da França. Diz que quando ele pronunciou um julgamento injusto, porque ele não foi advertido condignamente, diz que Luís, né, tão logo ele deu a sentença, ele leu, olha que coisa interessante, ele leu o Salmo 106, verso 3, que diz: bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Conta a história que ele se recompôs e depois de pensar melhor, ele fez exatamente o oposto, o julgamento contrário. Por quê? Porque o caminho da felicidade é o caminho da retidão, o caminho da justiça. E aqui reside a minha segunda lição, é que nós devemos almejar constante e continuamente um viver íntegro e justo. Porque é isso que Deus requer daqueles que Ele segue. É preciso manter um consistente, escute isso, é preciso manter um consistente curso de conduta. E o que é que isso quer dizer? Isto quer dizer que, escute, anunciar os louvores de Deus, verso 2, exige vida e não somente lábios, verso 3. A gente é rápido no discurso e lento, uma tartaruga na prática. O que ele está tentando me mostrar é: pode louvar a Deus com os lábios, só que não esqueça da prática. E esta é uma das formas de você louvar a Deus. Porque via de regra a gente tem muito isso na cabeça. Louvor a Deus é tão somente cânticos a Ele. Nós o louvamos à medida que vivemos de forma que Ele seja honrado. Isso traz louvor para a pessoa bendita de Deus. Seguindo o fluxo, verso número 4, e o nosso quarto ponto, é que a graça de Deus também é vista em nossa salvação. Se não, vejamos, verso 4, olha o que diz: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Lembra-te. É interessante porque lembra-te se relaciona com a circunstância de tempo, como nós veremos mais no final do Salmo, o qual foi escrito quando o povo vivia exatamente em estado extremamente triste e calamitoso, para que os fiéis nunca pudessem nutrir a sensação de que Deus os abandonara. Então ele está aqui falando lembra-te, mas o que fica mais claro, que é o que diz o final do verso número 4, quando ele diz assim, ó: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo, visita-me com a tua salvação. Visitar é você ir no lugar onde alguém se encontra, na casa de alguém, e visitar aponta para essa sensação de abandono, ou de você estar sozinho. Eu vou visitar fulano de tal. Então visita-me, Senhor, visita-me com a tua salvação, pois eu sei que só tu é capaz de salvar-me. A imagem aqui é como se estivéssemos doentes demais para visitar o grande médico nosso. E portanto, o que é que acontece? É Ele que nos visita. Olha que coisa linda. Ele nos visita. Sua salvação é a demonstração de sua bondade para conosco. Ele nos visitou. Terceira lição é que eu queria que você lembrasse disso aqui. Quanto que Deus já evidenciou de bondade a você. Quanto? Escute, se sua salvação é a demonstração de sua bondade para conosco, presta atenção nisso, toda intervenção salvífica
é uma expressão da bondade divina. Agora eu vou ajudar você a fazer as contas. Quantas vezes Deus já lhe salvou de um acidente? Seja ele automobilístico, seja ele a gente, andando por aí. Quantas vezes Deus já lhe salvou de um roubo? Quantas vezes, eita, 5 minutos, você tinha pego na hora aqui o que aconteceu. Eu lembro recentemente lá no apartamento lá de casa, eu estacionei o carro, entrando no prédio, o porteiro lá disse, pelo amor de Deus, você vai, corre, que foi, homem? Quando ele fechou o portão rápido, olha, não faz 1 minuto que tomaram o carro da moça aqui do prédio, agora aí na frente, o senhor estacionou onde levaram o carro dela. Quantas vezes Deus já lhe livrou de um homicídio? Quantas vezes Deus já lhe salvou de uma enfermidade? Quantas vezes Deus já lhe salvou de um relacionamento danoso? Quando disse assim, chuta que é laço. Quantas vezes que tanto você queria, ai meu Deus, esse homem é o homem dos sonhos. Ai, essa mulher, se eu casar com ela, eu vou ser feliz para o resto da minha vida. E quantas vezes Deus não permitiu, mesmo você desejoso de que fosse, porque não era para você. Foi um ato salvífico de Deus. Deus é tão bom que não nos dá muitas vezes o que queremos. Quantas vezes Deus já lhe salvou de crises? Quantas vezes Deus já lhe salvou talvez de uma depressão? Quantas vezes Deus já lhe disciplinou? Quantas vezes Deus já permitiu coisas ruins aos seus olhos acontecerem, mas depois ficou claro que elas eram boas e necessárias para o seu crescimento e amadurecimento? Quantas vezes? Quantas vezes Deus já lhe salvou? 3 pontinhos, complete a frase como você desejar. Mas quantas vezes? Viu o quanto é difícil contar os poderosos feitos do Senhor, como ele diz no verso 2? Nunca esqueça, todas elas foram expressões da bondade de Deus. Todos os atos salvíficos foram expressão da bondade de Deus. Agora a cereja do bolo. Qual é a maior bondade de Deus para conosco? A salvação eterna. O maior ato da bondade divina, que muitas vezes é ramificado em outras ações ou atos, Margarete, salvíficos de Deus. Deus é bom. Quer dizer, bom demais. Ele salvou você. Ele nos redimiu. Isso é graça de Deus na nossa salvação. Em último lugar, verso 5. Nós vemos a graça de Deus em suas bênçãos. Veja, verso 5, ele diz assim, para que eu veja a prosperidade. Essa palavra prosperidade aqui é uma palavra hebraica que pode significar bem-estar, tá? Não significa dinheiro, tá? É terrível por conta desse, prosperidade aqui é tão somente bem-estar. Para que eu veja o bem-estar dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, que também algumas traduções aí pode ser nação. Não sei se na sua tem nação, mas pode ser tranquilamente. E me regozije com a tua herança. Veja que o povo de Deus aqui é chamado de seus escolhidos, de sua nação, seu povo, sua herança, Por que seus escolhidos? Porque foi um povo que Deus separou. Para quê? Para que o verso 3 se cumpra. Para que eles possam expressar o que Deus é, Como diz o verso 3, os que guardam a retidão e a justiça em todo o tempo. Não há um tempo sequer que eu e você não deveríamos guardar a retidão e justiça. Por quê? Porque nós somos o povo escolhido de Deus, verso 5. Porque Deus nos separou para exalarmos retidão, para exalarmos justiça na vida das pessoas. Nós somos sua nação. Por que sua nação? Verso 5. Porque nós estamos debaixo do seu governo, nós estamos debaixo das suas leis, e nós temos Ele como nosso único Rei, nosso único Senhor.
Nós somos a sua herança, verso 5, porque é servido por eles, Deus é servido por nós e é glorificado em nós. Escute, o bem-estar desse povo, sabe onde está? No verso 4, na salvação de Deus. Você quer o seu bem-estar, você não encontra em outro lugar, senão no que diz o verso 4, na salvação de Deus. O dinheiro vai te dar algumas coisas, enfim, uma série de outras você pode conseguir, mas bem-estar só é possível na salvação de Deus. Nossa única esperança é porque Ele nos salva. Nossa única esperança é porque Ele nos escolheu. Nossa única esperança, e veremos nos versículos seguintes, foi porque Ele nos fez seu povo. Nossa única esperança é porque Ele fez de nós a sua herança. Nossa única esperança é porque Ele resolveu salvar-nos. Por esta razão, nós deveríamos ter muito zelo em viver para Ele, bem toda confiança em descansar nele. Deixa eu concluir dizendo uma coisa, ou contando uma história como de costume. Conta a história que um certo artista, em sua primeira exposição, ele era um jovem pintor e encantava a todos com os seus belíssimos quadros. E os seus quadros eram de flores e de paisagens. No entanto, entre seus quadros, há um em que ele retrata as mãos calejadas de um trabalhador. E é interessante porque alguém percebe que esse quadro não tinha preço lá. Não tinha preço. Só que o artista lhe explica. O rapaz estava lá olhando e o artista diz assim: desculpe, senhor, mas esse quadro ele não está à venda. Por isso é que ele não tem a etiqueta de preço. É da minha coleção particular, eu simplesmente trago para apresentar. Aí o rapaz diz assim: é um belo quadro, diz o homem. Todavia, não tão percebido e atraente como os demais. Você não acha? O autor, o artista, responde: sim, é verdade, mas ele sempre estará em todas as exposições que eu vi a fazer em minha vida, pois minha arte eu devo a estas mãos. O cliente pergunta: de quem são estas mãos? Pergunta o homem. O artista responde: são as mãos de meu pai, que trabalhou duro toda a sua vida para que eu pudesse estudar e aperfeiçoar a minha arte. Me escute e nunca esqueça disso. São as minhas palavras finais. Tudo em minha vida eu devo às mãos do Pai. Tudo em sua vida você deve, querendo ou não, reconhecendo ou não, você deve às mãos do Pai. E é por esta razão que o Salmo 106 começa enfatizando as mãos do Pai, a graça do Pai, porque a graça do Pai é vista em sua bondade e misericórdia, é vista em seus feitos, em nossas ações, em nossa salvação e em suas bênçãos. Por quê? Porque apesar de mim, as mãos do Pai são habilidosíssimas. Apesar de mim, as mãos do Pai continuará trabalhando nessa vida, que muitas vezes, que já vimos isso, somos experiência própria, desagradará ao Pai, quebrará as leis do Pai, fará o contrário do que o Pai deseja. Mas sabe qual é a nossa grande alegria? É saber que não depende das nossas mãos, mas das mãos do Pai. Louvado seja o Pai por sua graça. Caso contrário, eu e você
nem aqui estaríamos para contar a história. O que estou, ou o que tenho hoje, o que faço hoje, nunca esqueça. O Salmo 106 inicia com a graça, para que fique de maneira explícita, que se não fosse as mãos do Pai, graciosas mãos do Pai, o povo de Israel, você já teria sido exterminado, porque era isso que merecíamos. Mas por causa das mãos graciosas do Pai, você hoje tem uma segunda, terceira, milésima chance de recomeçar, de refazer, de se arrepender, de viver em retidão e justiça, porque foi para isso que o Pai tem trabalhado em nossas vidas. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor, agradecer por essas mãos, que conforme nós lemos no início do nosso culto ao Senhor, Salmo de número 138, foram mãos que têm trabalhado em nossa vida. Verso 8, Salmo 138, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Baixe sua cabeça e aproveite esse instante para começar com a graça, porque se você tiver coragem de voltar domingo, aí a gente vai começar a apanhar um bocado do que o Salmo nos diz. Mas desfrute da graça, porque lá também você vai enxergar a graça em meio aos seus pecados, aos seus erros, às nossas desgraças. Agradeça pela graça. Seja grato pela graça.